Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é quente, é aquela semifinal da Libertadores, Racing e Flamengo, lá no El Cilindro. Um jogo tenso, né? Muito tenso. E o Flamengo defendendo só aquele 1-0 magrinho do jogo de ida. Exato. E a gente tem bastante material aqui. Análises pré-jogo, o relato da partida em si, tática, reações, enfim, tudo que cercou esse jogo. Sim, desde as provocações antes da bola rolar, o contexto histórico, o dinheiro envolvido, até, infelizmente, alguns incidentes depois do apito final. Temos um bom panorama. A ideia aqui é justamente mergulhar nisso tudo e entender o que aconteceu de verdade nesse 0-0, quais foram os momentos decisivos, as polêmicas, o que essa classificação do Flamengo realmente nos diz. Vamos lá? É desvendar esse drama todo que terminou sem gols no placar, mas com muita história para contar. Então, começando pelo cenário antes do jogo. Flamengo chega com esse 1-0 para jogar em Avellaneda, um verdadeiro caldeirão, né? Uma fonte até mencionou a diferença de grana nos elencos, quase 200 milhões de euros do Fla contra os 77 do Racing. Sim, o lance trouxe esse dado. Mas a gente sabe que dentro de campo, né, essa diferença nem sempre pesa tanto. O clima pré-jogo estava, assim, bem carregado. Carregado como? Olha, o Racing apostava muito no fator casa. Eles tinham um retrospecto bom contra brasileiros lá. Só uma derrota nos últimos 10 jogos. Isso já criava uma confiança, sabe? E o técnico deles, o Costas, ainda botou lenha na fogueira, né? Botou, e muito. Falou em matar o Flamengo, disse que nem ligava para a multa de sinalizador. Foi assim, uma tentativa clara de inflamar a torcida e o ambiente. Quase um chamado mesmo. E com isso bateu lá no Flamengo. A imprensa argentina, pelo que li, estava até otimista pro lado do Racing, falando que o Fla vinha de derrota, estava golpeado. Exato. Manchetes tipo "Atenção, Racing" circularam. Do lado do Flamengo, o que as fontes indicam, como Mauro César na Jovem Pan, é que essas falas do Costas incomodaram. O pessoal teria ficado mordido, sabe? E tinha também aquela discussão antiga, né? Sobre o time ter técnica, mas às vezes faltar alma, aquela garra da Libertadores. Principalmente depois de umas eliminações passadas. O Costas parece que tentou explorar isso. E além dessa guerra psicológica, tinha a parte tática. A ausência do Pedro era um ponto importante, né? Sem dúvida. Sem o Pedro, que é a referência lá na frente, ficava a dúvida de como o ataque ia funcionar. O Filipe Luiz ia ter que achar uma solução. E a preocupação com o jogo do Racing? Aquela coisa mais física, bola aérea. Isso. Como neutralizar essa força deles, né? Era um ponto-chave. E ainda tinha a dúvida ali na escalação se é o Saul ou Samuel Lino. A confiança do Lino era um tema debatido antes do jogo. Ok, com toda essa tensão no ar, vamos pro jogo então. As fontes, UOL, NSC, GTV, todas parecem concordar. Dois tempos bem diferentes. O primeiro, mais pro Flamengo, certo? Sim, a leitura geral é essa. O Flamengo conseguiu controlar bem a primeira etapa, a escolha do Filipe Luiz por um ataque mais móvel, sem um centroavante fixo, com Luiz Araújo, Carrascal, Plata, funcionou no início. Eles tiveram a bola, então? Tiveram, conseguiram rodar, achar espaços ali entre as linhas do Racing. O Luiz Araújo mesmo levou o perigo de fora da área algumas vezes. E o Arrascaeta? Como ele estava? Participativo, como sempre, na criação, mas as análises apontam que faltou talvez aquele último passe, a finalização mais caprichada. O Flamengo perdeu umas chances claras ali, né? Sim, lembro de uma dele mesmo cara a cara. Exato. Essa foi uma delas. Mas defensivamente, o time estava sólido, ganhando segunda bola, limitando bem o Racing. E o Racing, no primeiro tempo, só na base do cruzamento mesmo. Basicamente, a ameaça vinha daí. Bola parada, cruzamento buscando Martínez, o Konechny. Teve uma cabeçada perigosa do Konechny logo no começo, que o Rossi pegou bem. Mas fora isso, os analistas foram bem unânimes. Faltava criatividade pelo meio. Muita dependência dessa bola levantada. Entendi. Aí vem o segundo tempo e a coisa muda completamente. A expulsão do Plata, esse lance deu o que falar, né? Como foi exatamente e qual a polêmica? Pois é, ali pelos 11 minutos do segundo tempo. Foi o lance que, de fato, virou o jogo. O Plata estava no chão, parece que reclamando de um tapa do Rojo. Sim. Aí o Rojo foi falar com ele e o Plata reagiu. Deu um tapa, um soco ali na região do rosto do Rojo. O assistente viu bem, estava perto.
e alertou o árbitro chileno Piero Mazza. Vermelho direto. E o VAR nisso tudo? Olha, segundo a UOL, o VAR checou o lance sim, mas manteve a decisão de campo. O curioso é que depois, o mesmo VAR chamou para anular um vermelho que tinha sido dado para o Rojo, em outro lance. Isso gerou mais discussão ainda sobre o critério, né? Com certeza. E os analistas, o que disseram sobre a expulsão do Plata? Foi bem dividido, assim, na avaliação da atitude e da punição. Muita gente, em várias plataformas, classificou a reação do Plata como irresponsável, até infantil. Tipo, deu margem para o árbitro num jogo daqueles. Mas a expulsão em si? Aí a maioria achou exagerada, rigorosa demais. Usaram termos como absurdo, enorme exagero. O Marcão, ex-jogador, chegou a falar num vírus da ruindade da arbitragem. Foi um lance que, bom, deixou o Fla com 10 por quase 40 minutos. 40 minutos com um a menos no El Cilindro. Imagino a pressão. Como é que o Flamengo conseguiu segurar as pontas? Foi aí que o time mostrou uma capacidade de adaptação muito grande e resiliência também. A reação do Filipe Luís foi rápida. Isso foi destacado nas análises. Ele mudou o esquema na hora. Na hora. Lembrou até uma situação parecida contra o Corinthians na Copa do Brasil. Armou logo uma linha de 5 lá atrás. Um 5-3-1, alguns descreveram. A ideia era fechar a área, negar espaço de qualquer jeito. E o Bruno Henrique entrou pra quê? Entrou mais pro fim para ser aquela válvula de escape, sabe? Um jogador rápido para puxar contra-ataque, aliviar um pouco a pressão. Mas o foco era total na defesa mesmo. E o Racing, com um a mais, conseguiu pressionar, criar chances. Pressionar, pressionou. Mas criar foi mais do mesmo, só que intensificado. As críticas foram fortes nesse sentido. O time ficou ainda mais previsível. Só bola na área. Só bola na área. O tempo todo, chuveirinho, chutão, as fontes descrevem como sem repertório. Faltou totalmente criatividade para tentar furar aquele bloqueio do Flamengo, mesmo com a vantagem numérica. Nesse cenário de bombardeio, a figura do Rossi deve ter sido gigante, né? Gigante a pouco. A atuação do Rossi foi, olha, sensacional. Descrita como heróica, soberba, inclusive pela imprensa argentina. Ele foi decisivo. Quais defesas foram mais importantes? Teve aquela no começo no Conachene. No segundo tempo, uma cabeçada do Martínez que ia no ângulo. E já nos acréscimos, um chute a queima-roupa do Vieto. Defesaça. Foi o cara que segurou o 0-0 ali. É curioso, porque falavam muito da irregularidade dele, né? Mas nesse jogo... Nesse jogo ele foi impecável. Não tem discussão. E não foram só as defesas, sabe? Foi a calma, o posicionamento, a segurança para sair do gol e cortar os cruzamentos. Foi eleito o melhor em campo por muita gente. E a defesa à frente dele? Mérito deles também, imagino. Com certeza. O Léo Ortiz voltando de lesão, Léo Pereira, Alexandro, foram muito bem pelo alto, dominaram ali. O GTV, a TNT, todos destacaram essa solidez. E o Pulgar? Pulgar foi outro monstro, jogou demais à frente da zaga. Ganhou duelos, impôs presença física, protegeu os zagueiros, ajudou na bola aérea, foi fundamental também. Isso me lembra um ponto do Casagrande sobre a inteligência do time para não errar sob pressão. Exato. Ele falou dessa inteligência futebolística. O time estava sob uma pressão absurda, a arbitragem já tinha mostrado rigor, e os jogadores conseguiram evitar faltas bobas perto da área, evitar pênalti, não deram mais brecha pro azar, sabe? Foi controle emocional, maturidade. Então, aquela história de time sem alma que falavam antes do jogo caiu por terra ali, né? Completamente. Se tinha dúvidas sobre a capacidade do time de competir, de mostrar garra na Libertadores fora de casa, esse jogo foi a resposta. O próprio Filipe Luís bateu nessa tecla depois. O que ele disse? Falou algo como, esse é um time com alma, competitivo, aguerrido, que sabe jogar Libertadores. Foi uma demonstração de entrega, de organização tática e de muita garra, sim. Superaram a desconfiança na bola e na raça. Bom, com um 0-0 garantido, vaga na final pelo 1-0 do agregado, quais foram as reações depois? O que essa classificação significa para o Flamengo? Para o Flamengo foi alívio e orgulho, né? O Filipe Luís elogiou muito o grupo, a ambição dos mais experientes. Já para o Racing, claro, foi decepção total. O Costas lamentou muito, falou em decepcionar o povo dele. E a imprensa argentina? Frustrada, óbvio, mas muitos reconheceram a qualidade do Flamengo, a resiliência e principalmente a atuação do Rossi.
destacaram isso. E fora do continente? Alguém repercutiu? Na Espanha, por exemplo, o foco foi mais no Felipe Luís, né? Pelo passado dele lá. E nas redes sociais, aquela festa da torcida do Flamengo, provocações, o clube até entrou na onda. Infelizmente, teve também a notícia ruim dos confrontos entre torcedores lá fora do estádio. É, lamentável. Mas pensando no lado bom, essa classificação tem um peso histórico e financeiro gigante, né? Enorme. É a 5ª final de Libertadores do Flamengo, a 4ª dos últimos 7 anos. Consolida o clube como potência mesmo. E agora tem a chance do tetra inédito para brasileiros. E a grana? Muita grana. Já acumularam mais de 50 milhões de reais só em premiação até aqui. A final garante mais 7 milhões de dólares no mínimo. E se for campeão, o bolo total chega perto de 136 milhões de reais. É muito dinheiro. As fontes até lembraram umas conexões históricas entre os clubes. Sim, nomes como Fijol, Domingues, Silva, Batuta jogaram nos dois. E uma curiosidade, o Costas, técnico do Racing, foi treinado pelo Domingues, que também treinou e jogou no Flamengo. São essas histórias que deixam a rivalidade ainda mais rica, né? Interessante. Olhando pra frente agora, a final é só no fim de novembro. O que vem antes? A decisão em Lima contra Palmeiras ou LDU. Mas o Felipe Luís já mandou o recado. Foco total no Brasileirão agora. A briga está muito acirrada, principalmente com o Palmeiras. Ele até pediu apoio da torcida para o próximo jogo, né? Pediu, indicou que vai precisar rodar o elenco, gerenciar o desgaste e talvez dar confiança para quem jogou menos, como o Samuel Lino. E o Pedro volta para a final. E o Plata, que foi expulso. O Pedro tem aí um mês para se recuperar. A expectativa é que jogue a final sim, já o Plata está fora suspenso. É um problema para o Felipe Luís resolver na escalação para a decisão. E ainda tem a questão do calendário. Pois é. A final da Libertadores cai junto com a rodada do Brasileiro. Aquela confusão de sempre que a CBF vai ter que administrar. Resumindo tudo, então. Uma noite de muita luta, superação no Alcilindro, expulsão, pressão e o Flamengo na final da Libertadores de novo. Exatamente. O que essa análise toda mostra é bem a cara do mata-mata sul-americano, né? Imprevisível, exigente. Mostra como resiliência, organização defensiva e adaptação são cruciais. E como as narrativas mudam rápido. Muito rápido. Aquela conversa de time sem alma foi totalmente desmontada por essa atuação. O Flamengo provou que tem muita entrega coletiva, inteligência tática, além do talento que a gente já conhece. Tem outras armas. Pra gente fechar, qual reflexão final fica dessa análise toda? Olha, pensando nesse início de carreira do Felipe Luís como técnico, já com títulos, brigando por mais, e vendo como o time mostrou essa força defensiva, essa capacidade de sofrer e vencer, fico pensando, será que a gente está vendo nascer uma identidade nesse Flamengo que, claro, ainda depende do brilho individual, mas que talvez esteja se tornando ainda mais forte na disciplina tática, na inteligência coletiva, nessa garra para competir sob pressão? Interessante. Talvez essa versão do time, moldada por um técnico novato, mas que já passou por tanta coisa, se torne ainda mais cascuda, mais difícil de bater justamente nesses jogos decisivos. É algo para a gente observar com atenção daqui para frente, inclusive na final.